Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula de português, agora em um formato um pouco mais diferente, porém elaborada com muito carinho para todos. É importante que vocês procurem um local silencioso, organizado, para que consigam aproveitar ao máximo a nossa aula, tá? Espero que gostem e vamos lá! Bom, pessoal, a nossa aula de hoje será uma introdução sobre o gênero textual tirinhas, que provavelmente vocês já ouviram falar, já realizaram alguma leitura, né? E na aula de hoje nós iremos observar os seus principais pontos e também observar alguns exemplos. Primeiramente, é necessário um contexto histórico. Vejam bem, a tirinha surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempos por volta de 1907, publicadas diariamente na página de esportes do jornal São Francisco. No Brasil, um dos primeiros a criar e publicar tiras foi Maurício de Souza, com a tira do Cãozinho Bidu, em 1950, no jornal Folha de São Paulo. Vejam só o exemplo. Que cara é essa, Bidu? A franjinha fez uma gentada comigo. Gentada? Ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Desse modo, as tirinhas possuem essa linguagem em forma de quadrinhos, apresentando segmentos, fragmentos de histórias em quadrinhos, ou seja, as tirinhas são derivadas das histórias em quadrinhos, porém possuindo 2, 3, 4, no máximo 5 quadrinhos, pois são histórias curtas, diferente das histórias em quadrinhos, né, que são narrativas mais longas. Então vejam só o exemplo que nós temos aqui. Nós temos uma tirinha que possui 3 quadrinhos. No primeiro, já terminou os relatórios? Vamos, se mexa. E no terceiro, ele se mexe. As tirinhas vão apresentar um objetivo, que no caso é manter esses personagens fixos. Afinal, quando o personagem ele é criado, não é somente no intuito de aparecer apenas em uma tirinha, né? Mas se fazer presente em outras tirinhas, tá? Então, normalmente os personagens, eles acabam mantendo características físicas por um determinado tempo. As suas roupas, as cores das suas roupas, o corte do cabelo. Apresentam também alguma característica forte, comilão, bravo, certo? E no caso, esses personagens fixos e essas características que também, de certa forma, serão fixas, acabam ajudando o leitor a identificar cada personagem em diferentes tirinhas, em diferentes histórias em quadrinhos, tá? Então, os personagens, eles vivem o real no texto narrativo, mesmo sendo algo ficcional. Temos aqui o exemplo da primeira tirinha, em que Cascão grita: socorro, socorro! E aí a chuva vai caindo, né? No qual Cebolinha aparece e entrega um guarda-chuva para Cascão, pois o seu medo não era de altura, não era de cair. A gente consegue entender isso, mas com base na característica que Cascão possui, vamos observar que o seu medo, na verdade, era da chuva. Então Cebolinha não o ajuda tirando, né, do galho, mas sim entregando aí um guarda-chuva para ele. E essas características do Cascão, do Cebolinha, da Mônica, da Magali, por exemplo, vão sendo mantidas ao passar do tempo, no qual o leitor ele consegue já identificar facilmente, né? Temos aqui outro exemplo, no qual diz o seguinte: Dia da Mulher já foi, agora é só esperar o Dia do Homem. Ué, e quando é o Dia do Homem? 1º de abril, que no caso é o dia da mentira, né? Então,
ele aí considerou o Dia do Homem como o Dia da Mentira. E a gente vê essa questão de quê? Do humor. E junto do humor, podem também criticar algo, certo? E seus quadros serão apresentados um ao lado do outro, tá? Então, temos essa questão do humor, mas também temos essa questão da crítica, tá? Que pode aparecer junto. Então, vejam só, nós temos aí 3 exemplos. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser, vamos. E no segundo quadrinho temos aqui, todos mexendo no celular. Então, acaba fazendo essa crítica, né? Pois antigamente, essa brincadeira de telefone sem fio fazia sucesso, todo mundo brincava, no qual um ia passando a mensagem para outro, então a mensagem acabava sofrendo modificações da primeira pessoa até a última, né? Hoje o telefone sem fio é o celular, todo mundo muito conectado. No segundo exemplo, e assim foi o descobrimento do Brasil. E o aluno questiona, como assim? E a versão dos índios? Pois, durante o passar da história, sempre o foco foi que os portugueses descobriram o Brasil, né? Mas na verdade não foi isso. Os índios sempre estiveram por aqui. Pois, na verdade, os portugueses eles não descobriram o Brasil. Eles invadiram, eles ocuparam o Brasil, é diferente. Então, vai trazer essa questão da crítica junto do humor. E o terceiro exemplo, estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Mais uma vez, essa questão do humor, né? E por trás desse humor, temos essa crítica, o desemprego, que está cada vez maior. As pessoas estão ficando desempregadas e isso vai gerando uma desigualdade muito grande. Então, nos 3 exemplos, a gente viu essa questão do humor, de certa forma, sim. Mas por trás de cada tirinha dessa vem essa questão da crítica, né? Da reflexão. E vamos encontrar as tirinhas em blogs, em jornais, em revistas, tá? Hoje em dia, em redes sociais, né? O Instagram, Facebook, também é muito frequente, trazendo justamente essa questão do humor, sim, e da crítica mais ainda, certo? Então, muitas tirinhas são criadas com diversos assuntos, fazendo com que o leitor se interesse por aqueles assuntos e, de certa forma, também reflita sobre eles. E aí, o senso crítico, mais do que nunca, tem essa força, né? Fazer com que a pessoa que tenha contato com esse gênero textual, ele veja essa questão do humor, sim, mas ele consiga interpretar a ponto de refletir e ver que ali tem uma crítica mais profunda. E aí, pessoal, nós vamos ter um encaminhamento de atividade, no qual vai funcionar da seguinte forma. Vou realizar a leitura da tirinha, no qual depois vocês podem pausar o vídeo, tá? Refazer a leitura e após vamos ter algumas questões, tá? Vejam bem. Querido amigo de correspondência, me desculpe por não escrever seguidamente. Eu notei que tenho perdido muito tempo assistindo à TV. A partir de agora, eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas como ler livros e escrever cartas. Tenho que terminar agora porque meu programa favorito vai começar. Seu amigo, Charlie Brown. Nesse caso, vamos ter 4 questões. É importante que vocês pausem o vídeo, escrevam todas essas questões no caderno, né, para que vocês consigam identificar e fazer a ligação da resposta com a pergunta, certo? E de acordo com a tirinha, vocês irão responder. Primeira, segunda, terceira e quarta questão, tá? Bom, e vamos ter a memória da aula, com os pontos mais importantes que vimos hoje. Primeiramente, a tirinha acaba sendo um segmento das histórias em quadrinhos, né? São derivadas das histórias em quadrinhos, visto que são mais curtas, são reduzidas, tá?
e os personagens acabam sendo fixos, assim como as suas características, para que o leitor passe a conhecer, né, esses personagens melhor. E, no caso, acaba trazendo essa questão de valores sociais, certo? Então, junto da tirinha, vai ter essa questão da reflexão, da crítica dos valores sociais também, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Até logo e tchau, tchau!